TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Isso aí, iniciando mais um Janela do Céu. Hoje você é meu convidado aqui para conhecer junto comigo a Maybe Kleman, de Dois Irmãos. Ela vai contar para nós o passo a passo, as experiências que ela teve na vida dela, que a conduziram até o Senhor. Que a gente gosta, né, de ouvir esse testemunho, porque a gente às vezes se identifica, né, ou às vezes nos dá um norte do que a gente também tem que fazer com o Senhor. Tudo certo, Maybe? Oi, Ana, tudo bem? É uma alegria poder participar com vocês deste programa. Maybe, começa contando mais ou menos pra gente aí como é que foi que iniciou a tua caminhada, a tua infância, os teus primeiros interesses em Deus. Conta um pouquinho pra nós. Certo. Vou tentar resumir, né? São tantos detalhes que a gente tem, né, no longo da história, assim. Mas eu lembro, assim, que na minha infância, então, eu cresci participando, assim, da igreja católica e evangélica, porque a minha mãe era católica e meu pai, então, evangélico luterano, né? Então, eu cresci participando das duas e depois eu fiz, na época, então, a comunhão, né, que se faz na evangélica. E nesse momento eu ganhei uma Bíblia da minha avó, né? Eu não lembro, assim, na minha casa, de ter Bíblia. A gente também não fazia oração, né? Não tinham esses momentos, né? Mas aí, então, ali mais ou menos com 12 anos, quando eu ganhei da minha avó essa Bíblia, eu lembro que eu até tentei ler ela, assim, mas eu não entendia nada, né? E aí eu guardei ela, assim, no meu quarto, né? E a Bíblia ficou ali guardadinha, né? E aí depois, assim, eu fui tendo algumas experiências com Deus, né? Assim, eu sempre acreditei em Deus, né? Que o Senhor é o Criador de todas as coisas, né? Mas eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento, assim. Tanto que eu lembro, assim, que eu nunca sabia quem era Deus, quem era Jesus, né? Aí alguns diziam que era o mesmo, aquilo primeiro era uma confusão, assim, eu nunca entendia sobre isso, né? Tinha curiosidade, né? Mas, enfim. E aí eu lembro, assim, que eu tive uma experiência com Deus quando eu tinha 16 para 17 anos, que eu vi uma vaga de emprego no jornal, e aí eu mandei um currículo para essa empresa, né? E aí fui chamada para uma seleção e eu lembro, assim, que naquele dia tinham muitas meninas lá para aquela vaga, sabe? E aí eu fui embora, né? E eu lembro que eu orei para Deus. Não consigo, assim, lembrar de que maneira, né? Quando a gente não tem conhecimento, assim, né? Mas eu lembro que eu conversei com Deus, assim, orei, né? E pedi para Deus, assim, me encorajar, porque eu ia ter uma entrevista depois, né? Nesse local. E eu pedi para Deus, assim, para que pudesse ficar calma, assim, né? Para essa entrevista e que eu pudesse conseguir aquela vaga, porque eu lembro, assim, que eram, acho que umas 50 meninas, assim, sabe? E aí eu fui bem confiante depois para aquela entrevista e isso foi numa sexta, né? E aí eu lembro que eles iam ligar no final do dia, né? Se eu tivesse conseguido a vaga. E aí eu lembro que eu fiquei em oração, assim, e à noitinha me ligaram, então, que eu tinha conseguido aquela vaga, que na segunda eu podia começar a trabalhar, né, nessa empresa. Então, para mim, ali foi uma experiência, assim, porque eu me senti diferente quando eu fui para aquela entrevista, sabe? Eu senti, assim, que Deus estava conduzindo. Hoje faz mais sentido para mim, né, por conhecer a palavra, né? Então, esse foi um momento, assim, que eu tive ali com o Senhor, né? E aí, nesse momento que tu parou para orar, tu tinha, assim, esse entendimento de que, não, ele realmente é poderoso, ele vai me auxiliar. Tu creu quando tu fez aquela oração? Sim, eu acreditava que sim. E conforme eu ia orando, eu sentia aquela fé maior, sabe? Eu creio, assim, que Deus, lá atrás, quando a gente ainda não conhece a palavra dele, né? Ele vai nos dando essas experiências, né? Então, aquilo é muito forte. A gente percebe que é diferente, né? Então, aquilo me chamou muita atenção. Só que eu também sei que eu não permaneci depois orando, né? Sim. Tive aquela experiência, fui para esse emprego, enfim, e passou, né? Aí depois, assim, eu tive uma outra experiência, talvez pelos 18, mais ou menos, assim, de idade, né? 18 anos, que eu lembro, assim, em relação à minha família, os meus pais, né? Que, assim, eu lembro que às vezes tinha um pouquinho de desequilíbrio no relacionamento dos meus pais, enfim, né? E eu lembro, assim, que eu comecei a orar muito
pela vida deles, né? Comecei a falar com Deus, né? E isso foi alguém que te disse, ai, quando tiver problema, ora, faz isso? Não lembro se alguém disse, eu creio que não, era algo que... Porque eu sempre acreditei, sabe? Sim. E eu queria conhecer Deus, mas não tem, né? Quando diz que não desperteis até que Ele o queira, né? Não sei, eu sei que eu comecei a falar com Deus sobre isso, eu comecei a entregar para Ele meus sentimentos, assim. E eu lembro, assim, que naquele mês, assim, ficou muito diferente a minha casa, sabe? E eu sabia também que era Deus, né? Então, eu fiquei diferente e eu senti os meus pais diferentes, teve muita harmonia dentro daquele mês, né? E aí, só que depois eu também parei de orar, né? Sim. Eu nunca foi uma constante, assim, na minha vida, né? Foram momentos marcantes que eu sei que era Deus que estava ali. Foi Ele que fez, né? Era o que tu podia fazer com o conhecimento que tu tinha, né? De Deus, do relacionamento que tu tinha com Ele. Exatamente. E aí, depois, então, já nos meus 23, 24, eu creio, mais ou menos, eu fui morar em São Leopoldo. Eu sou natural de Estância Velha, morava então em Estância Velha com os meus pais. Aí eu saí de casa nessa idade, 23, 24, e fui morar em São Leopoldo. Eu trabalhava lá já há mais ou menos uns 5 anos numa empresa. Então eu me mudei para lá, fui morar num apartamento lá. E eu lembro assim que eu sempre gostei muito de ler, eu sempre quis fazer psicologia. Comecei, mas né, não terminei, né? Graças a Deus. Mas eu lia muito, né? E eu sabia, eu identificava em mim que eu tinha um problema em relação a perdão, assim, né? Com algumas pessoas, em especial com os meus pais, assim. E questão de amargura. Então, alguma coisa dentro de mim eu reconhecia, assim, sabe? E eu sabia que quem poderia me ajudar era Deus. Não ia ser uma medicação, não ia ser um psicólogo, sabe? Só que eu não sabia como fazer isso, como encontrar Deus, entende? Então, quando eu fui morar em São Leopoldo sozinha, ali eu sabia que eu precisava encontrar esse Deus, sabe? Conhecer essa verdade, né? Porque nesse tempo eu já tinha, então, de novo pego a Bíblia, tentado entender, mas aquilo não abria nada para mim, né? E aí, quando eu fui morar, então, ali, eu comecei a procurar Deus. Eu fiz uma oração primeiro também, de novo, né? E pedi, Senhor, né? Eu vou ir em várias igrejas, denominações, aqui em São Leopoldo, e aonde tiver a tua verdade, porque eu já tinha essa consciência de que existe muita distorção da palavra de Deus, né? Então eu pedi, Deus, aonde tiver a tua verdade, né? Que eu possa sentir algo diferente dentro de mim, que eu saiba que ali está o Senhor, né? Então eu fiz essa oração e eu comecei a ir em muitos lugares lá em São Leopoldo, né? Denominações diversas, assim. E eu lembro, assim, que isso foi em torno de uns 4 meses, indo aqui, indo ali. E aí, no final, a que eu mais me identifiquei foi o Espiritismo. E eu fiquei ali alguns meses. E eles tinham uma biblioteca que a gente podia, então, pegar os livros para ler. E eu comecei a ler. E eu nunca fui, assim, só de escutar e aceitar. Eu gosto de perguntar e de entender. E aí eu lembro que eu comecei a fazer perguntas para eles, então, né? E foi chegando um tempo ali que eles não conseguiam mais me dar uma resposta, assim, que fizesse sentido, né? E eu também parei de ir ali. E em nenhuma dessas eu senti aquilo que eu entendia que eu tinha que sentir. Eu nem sei te explicar, Ana, o que é isso, mas era algo entre eu e Deus, assim, sabe? Que eu sabia que ia ser algo diferente, assim, né? E aí eu sei que se passaram, sei lá, talvez meio ano, eu não encontrei, não senti aquilo, e eu cheguei em casa do meu trabalho no final do dia e eu fui dar uma caminhada em São Paulo. E aí eu fui caminhar, parei numa praça e ali eu orei novamente. Ali eu entreguei para Deus, eu disse, ai, Senhor, eu fui em todos esses locais, eu não senti o Senhor, eu não senti esse sinal que eu entendo que eu tinha que sentir. Então, assim, Deus, eu vou entregar para Ti, que o Senhor possa me conduzir a esse local onde eu vou te encontrar, sabe? E entreguei para Deus. E aí levantei para seguir minha caminhada e 2 rapazes me pararam, né? E me entregaram um panfletinho, falaram de Deus, não lembro se era denominação, não sei. Eu sei que eles me entregaram um panfletinho, aquilo para mim fez sentido porque eu recém tinha orado, né? E aí uma semana antes disso eu tinha ganho uma Bíblia de um rapaz que foi fazer um concerto nessa sala comercial que eu trabalhava. Ele foi fazer um concerto, teve que voltar na semana seguinte e me levou uma Bíblia. Então, eu tinha ganho uma Bíblia antes da caminhada, né? Daí, depois veio essa caminhada, daí encontrei esses rapazes depois da oração, me deram um panfletinho. Aí, eu cheguei no meu apartamento, era no 8º andar, e tinha uma sacadinha bem pequenininha, assim.
E aí eu peguei aquela Bíblia que eu tinha ganho, peguei esses panfletinhos, um caderno e sentei nessa sacada para ler e tentar entender alguma coisa, né? Não sei o que eu li, não sei qual foi a palavra, eu gostaria muito de lembrar, não sei o que era. Eu só sei que quando eu terminei ali de ler, de falar com Deus, assim, eu levantei e larguei as coisas em cima da cadeira, e era bem pequenininho, era um kitnet, né? Aí eu dei 2 passos para dentro do apartamento, e o reboco, assim, da sacada de cima do vizinho, o reboco bem grosso, caiu na minha sacada e caiu também para baixo, assim, né? O 8º andar, então pegou em algumas pessoas lá embaixo, pegou em carros, foi, assim, um pouco sério, assim, né? Ou seja, Deus me deu um livramento, sabe? Então ali eu tive mais uma experiência, foi questão de 2 segundos, teria caído em cima de mim. E eram pedras pesadas, assim, sabe? Então, ali eu senti que Deus, ele estava me ouvindo, ele estava comigo, sabe? Então, ali foi mais uma experiência muito marcante, assim, né? E aí, olha só, então, depois dessa oração que eu entreguei para Deus, para que ele viesse a me conduzir, se passaram 4 anos. E nesses 4 anos eu não fui mais em nenhuma igreja, não procurei, eu entreguei para Deus e esperei, né? Então, nesses 4 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? Aí eu fui morar em Novo Hamburgo, né? Casei. Aí a gente se mudou de novo, daí eu tive meu primeiro filho, que é o Pietro, né? E nisso tudo nós viemos morar em 2 irmãos, né? Então, 4 anos depois eu parei aqui em 2 irmãos, no bairro Travessão. Aí eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim, que o Pietro, então, tinha 2 aninhos, e nós estávamos morando aqui há 2 semanas, e aí eu peguei o Pietro e fui para frente da minha casa, que tinha uma calçada larga, assim, para ele andar de motoquinha. E eu não tinha conhecido ninguém ainda, nem uma vizinha, ninguém, né? Fui ali andar com ele de motoquinha. Isso era uma segunda-feira, devia ser perto das 20 horas da noite, porque é onde iniciam os grupos familiares, né? Normalmente, né? E aí eu lembro que eu escutei, assim, do outro lado da rua, do fundo de uma garagem, vinha um som que eu logo identifiquei que era um louvor. E na hora eu senti aquilo que eu entendia que eu tinha que sentir quando fosse Deus, de verdade, quando fosse a verdade dele mesmo, né? E aquilo me encheu, assim, sabe? Eu lembro que eu olhei para o céu e disse, Senhor, tu fez tudo isso na minha vida nesse meio tempo para me trazer aqui, aonde eu vou te conhecer. Então, eu lembro do que eu disse, eu tinha convicção de que era o Senhor, mas eu nem sabia nada, nem sabia que era grupo, não sabia nada, eu só escutei aquele louvor e eu já sabia que era ali. E daí, na semana seguinte, eu conheci a minha vizinha do lado, né, que era a Rejane. E aí eu perguntei para ela, escuta, eu ouvi assim, semana passada, né, dela, sim, é um grupo familiar, tu pode participar, é toda segunda-feira, às 20 horas. E aí eu comecei aí, né? Comecei nesse grupo, nossa, adorei, né? Mas daí ali surgiu um convite para eu conhecer a igreja, então, do Senhor Jesus Cristo, né? Do formulário da igreja. E aí era em quartas-feiras que tinha ensinamentos na época. E aí eu fui participar, então, numa quarta-feira. Na época era o PDF Padrão Divino para a Família. E aí ali Deus me fisgou, sabe? A gente escuta, assim, que normalmente são os grupos familiares, né? Onde a gente, assim... Sim. Vai se entregando, tem maiores experiências, né? Mas para mim foi nessas quartas de ensinamentos e nessa época, então, esse material, assim, nossa, aquilo para mim, assim, começou a fazer sentido tudo na minha vida, sabe? Todo o meu passado, enfim. Então foi, assim, maravilhoso tudo que Deus fez, né? Incrível, né? Porque quando a gente convida uma pessoa, ou quando a gente vai orar pro Senhor, a gente quer que seja amanhã, né? Eu quero que a pessoa esteja pronta amanhã para receber o Senhor. Eu quero que o Senhor faça os arranjos amanhã. E é interessante que o Senhor, ele tem um tempo nas mãos, né? Ele já tá tudo determinado. Então, ele não tem essa pressa que a gente tem, né? De resolver, de fazer, né? Que muitas vezes a gente acaba tomando decisões nessa ansiedade, né? De resolver as coisas, mas... De fato, né? Quando descansa no Senhor, mesmo que leve, né? 4 anos para que o Senhor... conclui a gente, mas para que esteja, né, no momento certo, na hora certa, né, porque ele conhece o nosso coração, né, sabe o que a gente precisa ter dentro, né, no momento que vai encontrar ele, né. Incrível isso, né, de estar na rua, né, nem tinha escutado a palavra e nem nada nesse sentido, né, e o Senhor já ter te fisgado, né, já tava concluído ali, né, que tu iria estar na igreja. E aí, como é que foi essa parte de início?
porque esse momento de encontro com o Senhor, né, é tudo maravilhoso, né, como tu disse, esperava tanto tempo ter esse entendimento, essa oportunidade, né, de conhecer o Senhor. Então, como é que foi os primeiros passos que tu tomou nesse início de caminhada? Sim. Então, quando eu comecei a ouvir esse estudo, né, desse material, como eu compartilhava antes, né, que tudo foi fazendo sentido dentro de mim, porque eu sabia, então, né, eu dentro daquilo que eu conhecia, do que Deus já tinha trabalhado, e como eu gostava dessa questão de compreender o ser humano, eu observava muito, e eu me observava muito nas minhas ações e reações, assim, o que é bom por um lado é ruim para o outro, né, porque tu acaba raciocinando demais, né, e a fé é o oposto, né, mas enfim, eu lembro, assim, que eu enxergava dentro de mim essa questão, como eu falei no início ali, do perdão, da amargura, né? Então, nessas quartas, quando eu ia lá, ali Deus começou a me dar esse entendimento, a entender o que acontecia dentro de mim, a entender, por exemplo, os meus pais, a minha infância, como foi, né, com a família. E eu comecei a ter muita sede. Eu lembro, assim, que eu ia na quarta, então, assim, até o domingo, assim, eu me sentia muito abastecida, sabe? Chegava ali a segunda, a terça, eu sentia que eu ia murchando, eu não via a hora de chegar a quarta-feira, né? E assim foi esse processo, porque Deus, ele foi operando muitas curas, né? Então, essas experiências que eu fui tendo com Deus ali, foi me cativando cada vez mais, assim, para Ele, né? Então, mesmo em meio às fraquezas, os pecados que a gente sabe que a gente tem, embora nesse início tu nem tem muita realidade disso, né? E é tudo mais ainda na ingenuidade, né? E aquele primeiro amor, assim. E eu fui vendo tudo que Deus foi fazendo dentro do meu coração, né? E aí, quando Deus começou a ministrar a questão do perdão, né? De ter que ir pedir perdão, né? E o liberar perdão. E é tão engraçado, assim, que a gente vai recebendo esse conhecimento, mas tu não sabe como aplicar, né? Ah, mas como é que eu obedeço agora, né, Senhor? Então, teve que vir algumas dores no meio disso tudo, né? Que fez, assim, eu dobrar o meu joelho, né? Rasgar mais ali o coração, e aí sim, então, praticar, né, essa questão, assim, do perdão. Então, na minha vida, assim, Deus começou essa cura ali, né, quando eu fiz aquela lista de nomes, né, onde a gente tem que liberar perdão, bota o nome das pessoas, as que tem que pedir, aí tu ora em cima, jejua, assim eu comecei essa limpeza do coração, né. E cada vez mais, assim, Deus foi operando curas, né, então eu lembro que nessa época aí eu já compartilhei em outros programas, né, uma ansiedade muito forte, né, síndrome do pânico, né, então Deus me curou sem medicação nenhuma e foi através dessa questão de perdão, assim, né, o Senhor trabalha muito em mim nessa área, né, e assim foi acontecendo, aí eu fui conhecendo a mesa, conhecendo os materiais, né, depois ali o servo conservo, na época ainda era muita apostila só com espiralzinho, né, eram outros materiais, né, PDF próprio, hoje eu esposo em modelação, né, enfim. Então, assim, sempre comprando muito material, sempre gostei muito dos materiais, isso me deu um crescimento, né, através deles. A gente sabe que a base é a Bíblia, mas ele sempre te conduz para dentro da Bíblia, né, para a palavra, te ajuda a entender o que Deus está falando, né. Então, foi assim, né, até que chegou o momento que eu comecei a participar de algumas atividades da igreja também, né. Então, quando teve evangelismo... Nesse meio tempo, assim como tu mesma disse, né? Às vezes a gente começa a conhecer os conceitos, as ideias que o Senhor pede, o ensinamento, e a gente não sabe como aplicar, né? Não sei como eu pego essa ideia de perdão e faço acontecer na minha vida, né? Não sei como eu escuto que eu posso ser livre da ansiedade e eu realmente fico livre da ansiedade, né? Tem um ponto bem diferente entre eu conhecer o que fazer e realmente conseguir aplicar na minha vida, né? Como é que tu foi fazendo assim nesse processo no teu dia a dia, para ir incluindo Deus, para ir incluindo essa novidade de vida que tu estava querendo? Sim. Bom, eu acredito assim, Ana, que nesse período aí, porque eu mais ou menos, acho que deu uns 9 meses indo na igreja, ouvindo, sem praticar. Só ouvindo, né? Mas aquilo ia fazendo sentido e ia me curando. Eu precisava muito de cura, porque realmente eu não estava legal nesse período, sabe? E aí depois veio mais dor, né? Onde eu tive mais crises, assim, que me fizeram, então, dobrar o joelho. E eu creio, irmã, que isso aí, tu entende? É justamente a dor. Isso, assim, foi o que me fez entender, porque o que acontecia? A dor me fazia clamar, me fazia invocar, me fazia orar, me fazia jejuar, meditar, muitas vezes, entende?
Então, de tanto pedir, né? Pedir, dar-se-vos-á. Então, eu creio, assim, que a minha dor fazia eu me aproximar muito de Deus, sabe? E Deus me dava muita experiência. Meu início com o Senhor foi maravilhoso, assim, sabe? Então, quando eu entendi, foi muito rápido, né? E aí veio a cura, né? Eu lembro exatamente quando eu fui curada, né? Onde eu não tive mais crises depois de pânico, né? Então, eu creio, assim, irmã, que foi exatamente isso. Hoje eu entendo, foi-me bom ter passado pelas aflições, né? Na época foi muito difícil, mas hoje, assim, ou há muito tempo já, eu agradeço a Deus que aquilo aconteceu, sabe? Não foi fácil, mas é através disso que eu vejo o tamanho que era o meu orgulho. Tu sente que foi existe, isso que né? te prendeu no Senhor? Foi essas situações, esses sentimentos? Foi. Sem dúvida. Então, hoje eu entendo o quanto era grande esse orgulho que Deus teve que quebrar de uma maneira, assim, que eu fiquei muito mal na época, sabe? Eu não fui internada por misericórdia do Senhor, né? Então, tudo fez parte desse processo, sabe? E eu dizia a Deus, tanto que um médico já tinha me dado medicação e terapia com psiquiatra, né? E de um dia para o outro que eu tinha que começar a tomar, eu disse, Deus, eu não vou tomar, porque eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sabia que estava em Deus a minha cura. De alguma maneira eu sabia, Deus colocou isso dentro de mim já, sabe? Então eu só pedi para Deus, Deus, agora me ajuda a entender, então, como eu pratico tudo que eu já recebi de 9 meses para cá. Me ajuda a compreender como eu faço, porque era tudo muito... Tu vai recebendo aquele alimento, né? Só que parece que não faz sentido ainda. E aí tu ora, né? E aí ali começou a acontecer. Então foi nessa intimidade, assim, com o Senhor que ficou um divisor de águas, assim, né? A gente, às vezes, quando tá passando por esses problemas, a gente quer que alguém resolva, né? Tipo, eu vou lá na igreja, eu vou contar pra alguém o que tá acontecendo, eu vou expor e aí o Senhor vai resolver. Ou a pessoa vai me falar o que fazer e vai dar certo, né? Mas a verdade é que nesses momentos o Senhor nos tira, assim, pra ficar só nós e Ele, né? Apesar de ter sempre auxílio, as pessoas, né, que estão à volta, indicando material com terapia, né? Enfim, na igreja. Mas é um momento que tu precisa encontrar o Senhor, né? Como tu disse, dobra o joelho e encontra o Cristo que tá dentro de ti, né? Porque é isso que vai fazer a cura, né? E às vezes, pelo momento de dor, dificuldade, a gente espera que o que tá externo, né? Vai me ajudar, vai me curar, vai resolver. Mas é um momento de intimidade com o Senhor, né? Esses momentos de sofrimento, a gente tem que se voltar pro Senhor, né? Para que Ele realmente consiga nos tocar nesse período, né? Sem dúvida, irmã. E assim, eu sou muito grata, assim, ao Senhor, né? E graças a Deus até hoje eu estou nessa igreja, né? A Igreja do Senhor. E te digo assim que eu também, na época, cheguei a ter terapia espiritual com um vaso, né? Que graças a Deus eu creio que foi usado pelo Senhor e que me instruiu também. Com certeza essa foi uma parte, né? São várias coisinhas que Deus vai usando, né? Membros do corpo, palavra apostólica, material, né? Enfim, tudo isso vai somando e vai trabalhando dentro de nós, né? Então, graças a Deus, né? Que o Senhor me conduziu para este local, né? E peço muito ao professor graça e misericórdia para me manter de pé, né? Que o Senhor possa me manter de pé. A gente sabe que não é fácil, né? São guerras, assim, mas a gente sabe também que não tem outro caminho, né? É esse, né? E agradeço muito ao Senhor, assim, quando eu olho para trás, isso também me traz um renovo muito grande, né? Porque eu sei de onde Deus me tirou, né? Eu lembro ainda, né? Então, graças a Deus por tudo isso, sabe? Hoje eu louvo o Senhor, assim, né? Na época não foi fácil, mas hoje com certeza eu entendo que tinha que ser assim. Então a minha história, o meu passado, tudo isso é necessário para que a gente esteja hoje caminhando com o Senhor, né? Esse é um sentimento que quase todo mundo tem, né? Depois de ter passado, de olhar para trás e conseguir ver que o Senhor estava ali, que foi permissão do Senhor e que no final era necessário, né? E se você ainda tá passando por alguma situação e não tá vendo isso, né? Continua, porque o Senhor vai te mostrar lá no final que era necessário e que foi naquele período ali que talvez tu teve mais intimidade com o Senhor, mais crescimento, né? Em que o Senhor conseguiu concluir muitas coisas dentro de nós, né? Para que a gente consiga ir adiante depois, né? Mas a gente já tá nos minutinhos finais, mas eu queria que tu deixasse um recado para quem ouviu teu testemunho, quem ouviu a tua história e talvez esteja assim, ou no meio de um sofrimento, né, no meio de uma tribulação, ou está, né, nesse início de caminhada sentindo essa necessidade de encontrar Deus em algum lugar. Certo. Bom, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Esse versículo, para mim, assim, sempre trabalhou muito, mesmo quando eu não conhecia o Senhor ainda. Eu costumava ver ele, assim, escrito nos viadutos, né? E depois, quando eu comecei a conhecer a palavra, foi o primeiro também, assim, que eu recebi. E é isso aí, né? Conhecer a verdade é o Cristo, né? Que nos cura, que nos liberta. E Deus diz assim, né? Que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Então, se alguém está passando por algum momento difícil, né? A gente precisa crer nesse momento de que é necessário. Algo Deus vai realizar dentro de nós através desse sofrimento, desse momento difícil, seja uma tribulação, enfim, né? E que tudo está no controle, sim, do Senhor, né? E que a gente deve orar para o Senhor, né? E pedir para Deus também nos ajudar, então, né? A ter essa fé de crer que Ele está no controle, de ter essa fé que crê que aquilo é necessário, que isso vai cooperar para alguma coisa que a gente pode não enxergar hoje, mas que lá na frente vai fazer sentido, né? E a gente sabe, assim, que Deus, ele... o principal não é o natural aqui, né? Não é aqui é passageiro, aqui é um tempo, né? Mas o que é importante, a gente sabe que é a eternidade, né? Então, eu creio, assim, que Deus, ele olha primeiramente para isso, assim, né? Então, a gente vai ter que passar aqui pelo que for necessário, né? Mas para uma grande coisa, né? Maior do mundo, para que a gente esteja com o Senhor na eternidade, né? Então, eu creio, assim, que é isso, né? Que a gente tem que perseverar, assim, no Senhor, clamar, né? A gente tem momentos de dificuldade, vem rebelião, vem pensamentos ruins, vem tudo, né? Mas ainda assim, se colocar diante de Deus, né? Entregar tudo isso para Ele, confessando, né? E pedindo para o Senhor guiar, né? Dar uma direção e nos manter ali firme no Senhor, né? Porque Deus está sempre conosco, né? Segurando a nossa mão, né? Então, nós temos que crer, entregar tudo para o Senhor e seguir, né? Seguir porque vai fazer diferença, né? Com certeza, né? Então, você que conheceu aqui a Maybe hoje comigo, né, o testemunho dela, que fique, né, de ensinamento, né, porque a gente precisa olhar para o que os nossos irmãos, né, já vivenciaram as experiências com o Senhor, que aí o Senhor também renova a nossa força, né, a nossa fé, de que no final o Senhor vai concluir, o Senhor vai levar todos nós, né, a concluir essa boa obra que Ele iniciou. Agradeço, Maybe, por contar um pouquinho do teu testemunho aqui pra gente. Com certeza não foi tudo, né? A gente ouviu só o básico, né, da tua caminhada. Com certeza tem muitos testemunhos, mas já foi uma bênção aqui, muito edificante ouvir um pouquinho da tua história. Muito obrigada. Amém, obrigada. Deus abençoe a todos. E obrigada a todos vocês que acompanharam aqui comigo hoje a história da Maybe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.